queridas irmãs, queridos irmãos. Gratidão primeiramente pela oportunidade de sermos recebidos de forma tão amiga, tão querida. Nós que temos percorrido os séculos, geralmente nos percursos do erro, recebemos tanto carinho nessas lides espíritas, porque a misericórdia do Pai nos possibilita, através do aprendizado, estarmos aqui hoje, estarmos no movimento espírita, principalmente aprendendo. O tema me tocou profundamente: o espírita e o processo do autoaprimoramento. E nós tentaremos refletir esta noite, juntos, para podermos de alguma forma acrescentar dentro deste vasilhame que somos nós enquanto espíritos imortais, algumas gotas da água límpida que Jesus ofereceu àquela samaritana à beira daquele poço. A água que continua matando a nossa sede, nos motivando e nos reerguendo principalmente diante dos nossos tropeços. No capítulo 6, item número 5d, o Evangelho segundo o Espiritismo, a voz do Espírito de verdade, ecoa tão expressiva e sublime, chamando-nos a atenção, dizendo assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós percebemos aí que há uma ordem de importância, pois se não fosse assim, ele diria apenas: amai-vos e instruí-vos, ou instruí-vos e amai-vos. Mas ele faz questão de dizer: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, porque o amor é a base fundamental para todos os processos de evolução do espírito imortal, para que tudo possa alcançar o êxito necessário. Nós encontraremos no livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, questão de número 204. Ele faz uma pergunta que está totalmente relacionada com essa proposta do Espírito de verdade, quando coloca o amor em primeiro lugar e a instrução em segundo, não menosprezando a instrução de forma alguma, mas elevando o amor ao nível que ele merece ser percebido por todos nós. Perguntaram a Emmanuel se apenas através da evolução moral seríamos capazes de alcançar a plenitude junto ao Pai, sem termos necessidade da evolução intelectual. Emmanuel responderá assim: o amor e a inteligência são as duas asas, através das quais o espírito percorre os caminhos do progresso em busca da plenitude. Dentro da linguagem humana, nós definimos essas duas vertentes como sendo o progresso moral e o progresso intelectual. Ambos são extremamente importantes para que haja uma completude no processo evolutivo. Entretanto, diz ele, é necessário compreendermos que o progresso moral, no que diz respeito à sua importância, está acima do progresso intelectual. Então, o amor é a sublime expressão que nos liga ao Pai. O intelecto, para todos nós, é bastante acessível, porque não depende de sentimentos nobres. Qualquer um de nós pode aprender matemática sem sermos elevados do ponto de vista moral. E esses casos estão aí aos milhares, aliás, dentro de nós mesmos, que aprendemos muitas coisas com muita facilidade, mas enquanto aplicá-las, nós aí esbarramos dentro de nós mesmos, do nosso passado e do nosso presente.
Então, o amor é essa expressão divina. Como não recordarmos de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 apenas. Porque ali está um poema de 8 versículos. Mas logo no primeiro, todos nós sabemos, ele proclama essa grande luminosidade poética. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo as línguas dos anjos, mas não tivesse amor, não seria mais que o bronze que soa ou o símbolo que retine. Vejamos, Paulo estava totalmente ligado, conectado com as expressões do amor de Jesus Cristo e sob a intuição de Estevão, esse espírito luminoso que o acompanhou até o final de sua jornada a pedido de Jesus Cristo. O amor, esse amor que é tão desafiador para todos nós. Nós sabemos disso. Dias difíceis, nós dizemos que estamos vivenciando na transição planetária, que nos desafia a todo o momento, na manifestação da fé, da confiança em Deus, do amor ao nosso semelhante, dentro das diferenças que nos caracterizam. Mas como então compreendermos esse amor? A doutrina espírita nos apresenta a chave. Como compreendermos a forma de esse amor expressar-se através de nós? Como compreendermos? Então, a doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus Cristo, nos traz diversas diretrizes, diversos consolos, através da lei da reencarnação, da evolução, da imortalidade da alma, mas especialmente fazendo-nos compreender o Evangelho de Jesus. Vamos tentar então compreender um pouco sobre como o amor pode ser entendido e expressado através de nós. Para isso, gostaria de evocar, recuando na história e alcançando aquele momento das antigas instituições iniciáticas do nosso planeta, que já àquela época traziam 3 elementos para nosso aprendizado: cognição, emoção e atividade. Ou seja, conhecer, sentir e agir. Conhecer as leis de Deus, conhecermos a nós mesmos, não o conhecimento da cultura humana, que é importante sim, essencial, mas esse chamamento é para o conhecimento sobre as leis divinas e o autoconhecimento, para que possamos lidar também com o nosso semelhante. Emoção é aquele momento em que somos tocados dentro de uma percepção mais abrangente dos valores essenciais da vida. E a ação, como nós sabemos, é quando nos dispomos a colocar em prática aquilo que aprendemos. A doutrina espírita nos apresenta 3 pontos, 3 fatores que se conectam a esta tríade que acabamos de dizer, para o nosso processo evolutivo, já que reencarnamos, expiamos, retornamos, voltamos à pátria espiritual, retornamos aqui novamente e assim por diante. São 3 elementos importantes. O primeiro deles é a percepção, o segundo é o arrependimento e o terceiro é a reparação. Muito bem. A percepção se conecta ao primeiro elemento da tríade anterior, que é o conhecimento de si mesmo. Para compreendermos a percepção, é importante que façamos 3 perguntas. Quem somos nós? A segunda, como nós nos encontramos neste momento da nossa vida? E a terceira, o que podemos fazer de agora em diante? Então, a primeira pergunta: quem somos nós? Joana de Ângeles dirá assim: somos filhos de Deus, herdeiros do universo,
A psicologia transpessoal dirá que somos seres essenciais que herdamos do Pai as suas características que se encontram latentes a depender do nosso livre-arbítrio e da nossa busca expressá-las. Eu me lembro, uma vez, estando com Lacordaire e uma outra pessoa, e ele pergunta a esta pessoa: quem é você? E a pessoa diz: eu sou tal coisa. E ele diz assim: você não é tal coisa, você não é isso, e você não é aquilo outro. Você é um espírito imortal. Nós somos exatamente isso, porque o ser é permanente. Somos espíritos imortais, trazendo dentro da própria intimidade a essência divina. E no percorrer dos séculos, do progresso espiritual, todos nós vamos aprendendo a liberar essa expressão divina que está dentro e não fora. Essa é a primeira pergunta. Como estamos? Estar é transitório. Por exemplo, eu posso estar magoado, ciumento, ressentido, com raiva. Isso é um estado transitório, porque não corresponde à nossa essência original e porque isso passa. Então, nós percebendo esse estado que representa a expressão do nosso ego, mas sabendo que somos seres de origem divina, temos aí já parâmetros fundamentais. E logo, na terceira pergunta, o que devemos fazer agora? Então, se eu sou ciumento, eu devo buscar autoestima. Eu devo buscar respeitar aquele que está do meu lado. Eu devo compreender que eu não sou proprietário de ninguém. Se eu sou rancoroso, eu devo compreender que todos são filhos de Deus, que o direito que eu tenho de errar, o outro também tem. Então, são reflexões que, através da doutrina espírita, nós podemos fazer. Então, existe sempre um movimento contrário diante das expressões do ego. Se eu tenho raiva, eu busco o quê? O amor. E assim por diante. Então, nós percebemos que a doutrina espírita é essencialmente otimista e nos faz esse chamamento de buscarmos o amor, primeiramente, para depois termos mais segurança. Mas muitas vezes o espírito, através do livre-arbítrio, busca primeiramente o intelecto. Isso acontece em muitos casos. Mas depois, através de alguns processos de experiência, ele percebe, ou nós percebemos, que aquele caminho está incompleto, porque o amor deveria ser a base para as expressões da nossa profissão, do nosso conhecimento. Uma pessoa que cumpre um determinado papel dentro do mundo científico, se não tem amor, o resultado é um. Se tem amor, os resultados são diferentes. Existe um brilho que às vezes não vemos com os olhos da carne, mas sentimos dentro da nossa alma. Então esse é o convite de Jesus desde há mais de 2000 anos para todos nós. Então nós percebemos que o Espiritismo nos chama atenção principalmente para os ensinamentos do Cristo, que sempre nos desafiou. Jesus sempre nos colocou diante de circunstâncias que nós consideramos extremamente complexas. Eu gostaria de evocar aqui o livro Obreiros de Vida Eterna, capítulo 3, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. O título é O Sublime Visitante. Conta André Luiz que, estando acompanhando Cornélio, o instrutor espiritual daquele momento, junto a outros espíritos, foi informado de que um espírito de alta envergadura, que vivia em esferas do mais alto, viria ter com eles para trazer algum consolo, alguma orientação. E eles se prepararam. Cornélio pede: concentremos-nos para criarmos uma imagem bela da natureza, em homenagem a esse espírito, para criarmos um ambiente de harmonia.
E assim, resumidamente, para não nos alongarmos, surgiu como se fosse uma grande parede de cristal com um riacho, uma grama verde, uma árvore muito bela. E no momento esperado, surge dentro daquele gabinete uma entidade espiritual luminosa, que chamava a atenção pela vibração que provocava naquele ambiente repleto de pessoas que estavam ali em busca de consolo e orientação. O nome dele era, conforme André Luiz relata, Asclépios. Existem nomes nas obras de André Luiz que somente lá nós vamos encontrar. Ele é incrível, não é mesmo? Muito bem. Asclépios surge e Cornélio diz: "Se conosco, Asclépios." Então foram feitas algumas considerações. E uma irmã, chamada Semprônia, Deus me livre de colocar o nome desse numa filha, ela nunca vai me perdoar. Que André Luiz nos perdoe, ele deve estar rindo onde ele estiver. Muito bem, Semprônia estava encarregada de auxiliar uma instituição no planeta Terra que reunia algumas mulheres que cuidavam de órfãos. Era uma instituição espírita. E essas mulheres já vinham sofrendo algum tempo considerável e pediram do alto que trouxessem algum recado, algum ensinamento, algum conforto para que elas pudessem continuar aquela obra tão desafiadora. Então Semprônia dirige-se a Asclépios e diz: "Ó Senhor, tenho na terra a incumbência de orientar algumas irmãs que há mais de 30 anos vêm cuidando de crianças órfãs, enfrentando todo tipo de sarcasmo, de perseguição, de encarnados e desencarnados. Vem enfrentando a calúnia, o desrespeito, a agressão, mas continuam firmes no propósito." Então, Asclépios olha serenamente para aquela mulher, mas ela continua, porque o desespero que ela trazia de levar algo que pudesse fazer a diferença. Asclépios, elas, mesmo diante de tudo isso, têm se mantido firmes, mas gostaria de algumas palavras suas para levá-las até esses corações generosos. O que fazer diante de tanta agressão, de tanta perseguição? Asclépios, quando surgiu, trazia vários rolos que pareciam pergaminhos. Ninguém compreendia por quê. E eis que, para orientar aquela irmã, ele arranca um do meio daquele grupo de folhas e lê o capítulo 5, versículo 44 do Evangelho de Mateus. "Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam." Jesus disse isso de uma só vez, pelo amor de Deus. Quanto desafio! Será que é difícil? Será que é fácil? Como compreendermos isso à luz da doutrina espírita? A primeira expressão: amai os vossos inimigos. Vejamos, se amar um amigo já não é tão fácil às vezes, amar um inimigo muitas vezes se torna um desafio que parece imenso, mas a doutrina espírita é o consolador. No capítulo 12, item número 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o grande mestre de Lyon, ele próprio, que também é um espírito superior e já o era, interpretando os ensinamentos dos espíritos, faz referência a esse chamamento de Jesus: amai os vossos inimigos. E ele começa dizendo: esta máxima
é de profunda importância. Entretanto, os homens não souberam compreendê-la na sua essência, porque nós a interpretamos literalmente e pensamos: eu tenho que amar aquela pessoa que cometeu um crime contra mim, eu tenho que chegar diante dele e dizer: você é um fofo, maravilhoso. Mas não é isso. Então Kardec vai explicar o que é esse processo de amar o inimigo. Não é sentir a mesma ternura, diz ele, por um inimigo do que sentimos por um amigo que nos quer bem. Porque é uma questão de fluidos, ele explica. Mas é ver naquele ser um irmão nosso, tão importante quanto nós, dentro do universo. Esse é o primeiro ponto. É estarmos abertos ao perdão, quando ele assim quiser nos pedir perdão, porque nós também precisamos do perdão de alguém. É estarmos abertos à reconciliação, quando assim este irmão se manifestar favoravelmente. Porque muitas vezes nós fazemos assim com o inimigo. Ele nos agride, nos ofende, e quando ele quer reconciliar-se verdadeiramente, nós dizemos: ah, não, agora já foi, não mandei fazer. Mas, através de reflexões sobre aqueles 3 pontos, nós podemos conseguir, não talvez naquele momento, mas temos a consciência de que é possível. Porque nós às vezes queremos fazer tudo de um segundo para o outro, e esse é um dos grandes erros. Então, amar o inimigo não é tão simples, porque nós interpretamos de forma literal. É estarmos sempre em oração por aquela pessoa. Ah, mas e se ele não recebe a oração, não corresponde? Não tem importância nenhuma isso. Tudo que nós fazemos de bom, primeiramente, beneficia a nós mesmos. E beneficia o outro, ainda que ele esteja impermeável. Porque o amor um dia perfura aquela camada tão sinistra do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Somente o amor. Não importa o tempo. Porque muitas vezes nós temos que saber dar tempo ao tempo. Deixarmos a ansiedade de lado para não adentrarmos no mundo perigoso. Nos reconhecermos primeiramente na condição de aprendizes. Porque se nós somos aprendizes, quer dizer que não somos mestres ainda. Mas às vezes queremos agir como mestres. E aí surge um conflito. Sempre eu não estou conseguindo, não estou dando conta, porque eu me cobro algo que ainda não consigo dar, mas que eu possa dar aquilo que eu já consigo, e que às vezes eu não estou enxergando. Essa é a proposta. Então, amai vossos inimigos, orando, perdoando, recebendo perdão, e assim por diante. A segunda, bendizei os que vos maldizem. Meu Deus, eu tenho que falar bem daquela pessoa que me critica, que fala mal de mim. É isso que Jesus está pedindo? Sim, mas como? Então, Haroldo Dutra comenta sobre isso dizendo: a pessoa nos calunia, aí nós vamos falar bem dela, mas como? Nós vamos anular o que ela fez? Não, o que ela fez é dela. Nós não anulamos porque temos percepção da realidade. E o que fazemos? Falar bem, bem dizer como? E ele diz assim: pense, eu lamento que este irmão esteja agindo dessa forma comigo. E me dou o direito até mesmo de ficar triste. Ora, nós não podemos ficar tristes às vezes, só porque somos espíritas ou cristãos? Claro que sim. É claro que devemos estar vigilantes para não exceder. Aí dizermos: apesar disso, é lamentável porque esse fulano é tão inteligente, é tão trabalhador. Uma vez eu me lembro que ele ajudou uma pessoa lá não sei aonde. Lembrar disso ajuda e muito. Então, bendizer aqueles que nos maldizem não significa anular o erro que eles cometem, mas compreender que nós não devemos classificar uma pessoa totalmente como má, por conta de 1 ou 2 erros.
porque seria o nosso ego brigando com o ego daquela pessoa. Terceiro ponto: fazei o bem àqueles que vos odeiam. Meu Deus, a pessoa nos odeia, não nos pode ver à frente. Então, eu vou lá, olha, vim fazer o bem para você, você é maravilhoso. Não. Fazer o bem àqueles que nos odeiam é estarmos sempre prontos. Primeiramente, através da oração. A pessoa está distante, vivendo a vida dela, nos odeia. Mas vibremos em benefício dessa pessoa, para que o mal que ela ainda transitoriamente carrega não nos atinja. Esse é o primeiro ponto. E estarmos preparados para que, se um dia esta pessoa estiver passando por algum tipo de dificuldade na saúde financeira, o que quer que seja, sejamos abertos para auxiliar desinteressadamente. Quantas reconciliações se deram desta forma? Porque alguém escolheu dar o primeiro passo em busca do amor. Vejamos, sem amor eu nada seria, disse Paulo, porque ele experimentou o espinho na carne, encravado, como ele mesmo dizia. E o quarto ponto: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, a oração é um mecanismo fundamental. É aquele que emite vibrações que dissipam toda a treva das energias ruins, negativas. Oremos por aqueles espíritos que nos perseguem, porque são irmãos nossos. Porque um dia, olha, eu não sei vocês, mas eu acho que eu fui obsessor. Eu já fui. Hoje eu estou aqui, bonitinho, dando palestra, mas eu tenho certeza que um dia, lá no passado, eu já odiei muito, já persegui alguém, arrastando mágoas terríveis. Mas não precisamos nos culpar por isso. Porque um dos perigos do movimento de percepção, e quando nós vamos nos arrepender, é sairmos de um extremo e irmos para o outro. Nós saímos da inércia e vamos para a culpa, para o remorso, que nos maltrata profundamente. Eu digo porque já senti culpa. É um dos sentimentos mais horríveis que existem na face da terra. A culpa. Mas a doutrina espírita propõe o quê? Responsabilizar-se pelos seus atos, sentindo-se filho de Deus, capaz, disposto ao trabalho do bem. Aí sim, nós conseguimos curar a nossa alma. Então, Asclepios nos traz essa possibilidade de reflexão. Então nós perguntamos: será que é tão difícil? Ou será que é fácil fazermos tudo isso? Talvez não seja tão fácil, mas eu diria que não é tão difícil. Todos nós aqui temos o coração voltado para o bem, apesar das nossas dificuldades. Eu gostaria de evocar uma questão do Livro dos Espíritos. Talvez eu tenha trazido ela na última palestra, não me lembro, mas que é uma das que eu mais gosto devido à estrutura de autopercepção que ela nos traz. É a questão de número 909, através da qual Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: poderia sempre o homem, através de seus esforços, superar as suas más inclinações? E os espíritos respondem: sim. Aliás, aí que vem o problema. Aliás, através de pequenos esforços, dizem os espíritos. Aí ponto. É que vos falta a vontade. E eles encerram fazendo uma pergunta: quantos de vós fazem esses esforços? Dá vontade de responder aqui, deixar vocês responderem. Não é verdade? Quantos de vós fazeis esforços? Mas, para analisarmos uma questão do Livro dos Espíritos, antigamente eu fazia assim: eu lia a questão, a pergunta, achava interessante, mas eu amava a resposta, porque vinha dos Espíritos, né? Então a pergunta era de ordem humana, eu não dava tanta importância. Hoje,
depois de muito tempo, eu aprendi que tanto a pergunta quanto a resposta têm a mesma importância. Então vamos analisar o que Kardec fez. Kardec foi incomparável pedagogo, espírito superior. Ele pergunta: poderia sempre o homem? Ele não pergunta: poderia o homem através de seus esforços? Essa palavra sempre dá um tom diferenciado à pergunta. Ele quer dizer: se em qualquer circunstância poderia o homem, através de seus esforços, não dos esforços dos outros, dos nossos, dominarmos as nossas más inclinações? Vejamos, então quer dizer que eu passando por um determinado problema, seja ele qual for, eu posso, através dos meus esforços, domar as minhas más inclinações? Então a resposta é sim. Mas quando os Espíritos respondem, aliás, através de pequenos esforços, como compreender isso? Se fazendo esforços gigantescos eu não consigo, pequenos então, vou ficar parado. Mas não é verdade. Falta-nos a percepção. Então, o que seria isso? Eu gosto de uma metáfora, que é a metáfora da montanha de 10 toneladas. Então vamos lá. Imaginemos que essa dificuldade, essa circunstância, seja uma montanha de 10 toneladas. É o nosso problema, é a nossa dificuldade, é um problema moral, seja lá o que for. Nós temos que transpô-la, nós temos que retirá-la do nosso caminho, nós temos que desfazê-la. O que acontece? Quando nós entramos em contato com as lições do Cristo e somos tocados, conhecer, sentir. Mas na hora de agir nós queremos empurrar essa montanha dentro de uma hora, pronto, empurrei, superei a minha dificuldade. Só que nós não conseguimos e nos frustramos e vamos entrando em conflitos incomparáveis, os mais diversos. Por quê? Existe um movimento de prepotência. Aí vem os pequenos esforços, que compreendem o seguinte: planejamento. Eu tenho essa montanha de 10 toneladas, não consigo retirá-la daqui de uma só vez, não tenho força suficiente para isso, mas eu posso retirá-la. Então, o que eu faço? Compro uma carriola. Dentro desta carriola cabem 50 quilos de terra, pedra. Então, o que eu farei? Já que eu não consigo retirá-la dentro de uma hora, eu vou fazer um projeto para retirá-la dentro de 50 dias. Eu sou capaz de retirar 4 carriolas diariamente, que correspondem a 200 quilos por dia. Em 50 dias, quem é bom de matemática sabe que serão as 10 toneladas. Sem percebermos, nós removemos aquela montanha. Mas na vida prática, emocional do espírito, como isso funciona? Estou diante de uma dificuldade. Eu não consigo perdoar fulano, porque o erro foi muito grave. Mas eu gostaria de perdoá-lo agora, para ficar com a alma leve. Já que eu não consigo, eu começo primeiramente orando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, dizendo: eu tenho essa dificuldade, vocês podem me ajudar? Vejamos, humildade. Não é faça isso por mim, ajude-me a descobrir o Deus interior que eu tenho. Hoje eu não consigo, mas eu sei que dentro de mim existe o perdão em plenitude. Então o primeiro passo é pedir ajuda superior. O segundo, orar por aquela pessoa. E eu garanto que depois do tempo, se nós tivermos boa vontade, nós conseguiremos alcançar esse projeto, que às vezes faz toda a diferença dentro de uma reencarnação. Ah, mas se o outro não quiser me perdoar, aí já é uma questão diferente. Chico Xavier foi odiado por um homem que convivia com ele no centro espírita e por nada, por motivo algum, a não ser talvez a inveja ou coisa parecida, passou a ter ódio de Chico Xavier e não foi mais ao centro. Chico Xavier, aquela alma bondosa, ficou incomodado.
o que fazer? O que eu fiz? Não entendo. E ele pensou assim: bom, se ele acha que eu fiz mal a ele, eu vou lá e eu pedirei perdão a ele, apesar de ele estar magoado comigo sem nenhum motivo. E lá foi Chico Xavier, daquele jeitinho, mineiro, tranquilo. Bateu a porta da casa daquele irmão, ele sai, indisposto. Chico Xavier disse: meu irmão, eu vim te pedir perdão se porventura eu fiz algo que lhe ofendeu, e quero lhe dar um abraço. E abraçou aquele homem, mas o homem continuou com os braços esticados para baixo, duro, coração rebelde, como nós muitas vezes. Mas Chico Xavier, abraçando aquele homem, sentiu energias maravilhosas do plano superior, porque ele estava ali de coração sincero e saiu de lá aliviado, porque se o outro não quis, ele fez a parte que lhe competia. Isso quer dizer que nós não podemos depender do outro para alcançar a nossa plenitude, mas nós devemos respeitar o momento do outro, porque nós também já tivemos, ou às vezes ainda estamos ou estaremos dentro daquela mesma conjuntura. Sentimento de aprendiz, humildade, que é difícil. Nós falamos: ai, eu sou tão humilde, assim, né? Mas quando Deus está vendo, Deus está vendo, Ele sabe. Então, a gente às vezes nem revela, porque a humildade é um grande desafio. E Jesus deu exemplo disso. A todo momento, impecavelmente. Mas nós conseguiremos chegar lá. Então vejamos como é importante a percepção, o arrependimento, para podermos reparar. Aí nós dizemos: agora eu vou reparar, eu tenho que sofrer para reparar. Existe uma diferença. Dor, todos nós passamos e vamos passar ainda. Sofrimento, aí nós dizemos: é opcional. Peraí, nós vamos sofrer também ainda. Mas o sofrimento é negativo. Nós temos de compreender que a dor, quando vista como uma educadora, nós conseguimos aliviar em muito aquele sofrimento. Mas nós vemos a dor como algo indesejável. Ela está atrapalhando o meu final de semana. E agora, eu tinha planos para o mês que vem. E agora estou aqui magoado, ressentido, porque fulano fez isso comigo. Então eu sofro. Mas eu posso sentir a dor e me dar o direito de prosseguir os meus projetos independentemente do outro, que é nosso irmão, merece o nosso respeito, mas não precisamos dar aval ao que ele fez, assim como também pode acontecer conosco. É importante isso. Jesus deu lição disso a todo momento. Ele foi esbofeteado por um soldado, injustamente. E o que aconteceu? Ele disse para o soldado: se eu não disse a verdade, me dá prova disso. Mas então, por que tu me bates? Se não estás dando prova do mal que eu fiz. Veja só, Jesus estava magoado? De jeito nenhum. Porque nós diríamos: como é que você faz isso? E outras cositas más. Mas Jesus aproveitou aquele momento para levar uma reflexão àquele que ele considerava um irmão, filho de Deus. Por que me bates? Para que ele pudesse refletir. Porque foi um momento de injustiça. Bater em Jesus era o ódio. Me dá provas desse mal. Porque para os soldados, Jesus estava fazendo um grande mal quando ele se autodenominava Filho de Deus. Então Jesus trata a questão de forma harmoniosa, segura. Cada momento de Jesus traz um ensinamento específico e extremamente especial. Então vejamos a grandeza desse Espírito. Então nós podemos perguntar: é fácil ou é difícil? Vamos analisar um pouco a vida de Pedro. Todos nós conhecemos um pouco da vida deste apóstolo através das Escrituras, das narrativas.
de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, o grande médico, que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que se entregou arduamente a esse amor indefinível. Muito bem, sabemos que Pedro era um pescador, um homem tosco, como nós muitas vezes. Tosco. Ora, Pedro teve a capacidade de cortar a orelha de um soldado com uma espada. Acho que muita gente aqui não tem coragem de fazer isso, mas Pedro fez. Qual era a sua intenção? Positiva ou negativa? Positiva. Ele queria defender Jesus. Então arranca a espada e pá! E Jesus, embainha a tua espada. Jesus não disse mais nada, não falou, você é um agressivo, quantas vezes eu te ensinei e você não aprende? Não. Jesus aprendeu. Embainha a tua espada. A autoridade moral e as suas energias foram suficientes. Esse era Pedro, mas Jesus estava levando ele consigo. Muito bem. Pedro nega Jesus 3 vezes, porque teve medo, e nós temos medo. Isso nós temos, ou não? Uma coisa é nós estarmos aqui, observando as lições de Jesus, mas se alguém disser, amanhã, você será levado para o sacrifício porque você é cristão. Não tem jeito de ser outra hora. Não, eu tenho que pagar minhas contas, né? Deixa eu só resolver os negócios, né? Mas não. Então, nós somos crianças espirituais, mas nos comovemos, estamos buscando, isso é importante. Então, Pedro teve medo, porque ele seria pego, crucificado naquele dia também. Negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim, antes de partir, Jesus chama Pedro, num dado momento, e diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é o quê? Acalmar, levar equilíbrio, levar ternura. Como um homem tosco poderia receber essa missão? Só Jesus poderia compreender isso, porque foge do nosso alcance. Então, Jesus parte e Pedro prossegue. E dentro do seu contexto de experiência humana, ele vai aprendendo através da dor, da convivência, das dificuldades. Ele foi sendo tocado dia após dia, porque ele se permitiu perceber quem ele era, Filho de Deus, Herdeiro do Universo, como ele estava, mas o que ele podia fazer para modificar essa realidade atual. E assim ele foi, ao ponto de Pedro, num termo vulgar, apartar a briga de Paulo com Tiago. Está no livro Paulo e Estevão, porque Tiago queria circuncidar Timóteo, mas Paulo, como havia entendido em Jesus a grande realidade, a grande novidade espiritual, isso não é mais necessário. Mas Tiago, apesar de ser cristão, era ainda conservador. Ele era apegado às leis antigas. Então ele queria circuncidar Timóteo. Vai que não dá certo de um jeito, pelo menos está circuncidado. Vai para o céu também. Essa era a ideia de Tiago. Então Paulo começou a discutir com Tiago e Pedro chega no meio dos dois, amável. Aquele pescador tosco. Gente, calma. Paulo, calma. Deixa ele fazer. Depois isso passa, não tem importância nenhuma. Tiago, fica tranquilo. Abaixa o tom de voz. Veja só. Esse era o Pedro já mais adiante. Ele prova que todos nós podemos, através dos nossos esforços, questão 909, em qualquer circunstância, modificarmos a nossa realidade. Não queremos modificar a realidade do outro. É claro que nós queremos que o nosso amigo, o nosso familiar, aceite a grande novidade do cristianismo, se elegue, se equilibre, fique bem, equilibrado, sereno. Mas, às vezes, nós gastamos tempo e energia e esquecemos de nós mesmos. Como é que um doente cuida de outro doente? Então nós temos que nos cuidar, senão ficamos doentes também. É difícil, demora a aprender isso, porque nós trazemos um atavismo religioso, cultural de séculos, de que Deus castiga, tem que sofrer horrores. Agora você vai ver, olho por olho, dente por dente. De vez em quando, a gente vê alguém fazendo uma coisa, dá uma raivinha, né?
Fala, ai, será que não tem como ele dar uma sofridinha não, para pagar um pouco isso aí? Né? Mas aí nós lembramos, não, eu sou espírita, eu dou passe lá no centro, eu falo do amor, então a gente respira e toca o barco. Um dia a gente vai apagando, é a carriola, de 50 quilos, deixa para remover montanha pouco a pouco, mas sempre removendo. Não é assim, eu começo pouco a pouco, depois eu esqueço, eu jogo a carriola lá no meio do quintal, furou o pneu. Não, conserta o pneu e prossegue. Porque assim nós poderemos olhar para trás, fazer uma retrospectiva e dizer, daquele que eu era para aquele que eu estou hoje, houve uma grande melhora, mas ainda há muito pela frente. Então vejamos como é bela a doutrina espírita, como é bela. Então, voltando a Pedro, eu gostaria de trazer de forma muito incompleta algumas palavras contidas no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Ele fala do final da vida de Pedro, que encontrando-se dentro do cárcere, já havia varado seus 80 anos de idade. Aquele homem frágil, marcado pelas pedras do caminho, cabeça branca, debilitado fisicamente, porque sendo o cárcere ali, os últimos dias onde ele se encontrava, os soldados romanos o retiraram dali para levá-lo ao martírio. E conduzindo-o por aquela rua estreita, eis que muitas mulheres, crianças, corriam até Pedro, beijando-lhe as mãos em gratidão pelas curas que ele havia realizado, pelos corações aflitos que ele havia consolado, pelas obsessões que ele havia ajudado a dissolver. Quanto sofrimento foi apacentado. Haviam homens que eram contrários ao cristianismo, mas que olhavam para o apóstolo naquele derradeiro instante, com respeito, dizendo entre si, aí vai um homem de bem, devemos considerar isso. Havia soldados que estavam escoltando Pedro junto com outros cristãos para o martírio, e que reconheciam nele um grande homem que havia curado vários de seus familiares. Mas havia apenas um soldado pretoriano chamado Sertório Aniceto. E este trazia um ódio inexplicável. Ia blasfemando contra Pedro no caminho. O sol era escaldante. A dor de Pedro, a angústia do apóstolo, era indefinível. E Sertório Aniceto o chamava de todas as coisas negativas que possamos imaginar. Ladrão, você é podre, eu tenho nojo da sua pessoa. Fazia sarcasmos, humilhações. Todos que estavam em volta não concordavam, mas não ousavam interrompê-lo, porque ele ocupava certa confiança em meio àquele exército. E assim ele foi conduzindo Pedro até a cruz. Pedro, antes de chegar até esse momento, em uma dada parte do caminho, sente uma profunda saudade de Jesus e ele adentra num estado de êxtase. Ele já não enxergava mais o que acontecia ao seu redor. E a primeira imagem que lhe vem à mente era a Galileia, aqueles momentos em que Jesus pregava o amor para todas aquelas almas doentes, sofridas. A multiplicação dos pães, dos peixes, que matava a fome do corpo, e também Jesus matando a fome daqueles espíritos.
Ele recordava as romãzeiras de Dalmanuta, os vinhedos de Cafarnaum, com tanta saudade, as flores que exalavam perfume em Betsaida. Tudo aquilo o envolvia cada vez mais nesse êxtase que ele não sabia explicar. E assim foi sendo conduzido. Ele recordava da oportunidade que Jesus havia dado a ele e preocupava-se: quem serão aqueles continuadores do cristianismo? E quando chega aos pés da cruz, ele não aceita ser crucificado em pé, porque ele dizia não ser merecedor de ser crucificado na mesma posição que Jesus foi, e eles o pregam na cruz de cabeça para baixo. E ali ele permanece por várias horas, até que o sol vai deitando no horizonte e a escuridão vai tomando conta do ambiente. E eis que Sertório Aniceto, continuando aqueles impropérios, já não conformado que Pedro estivesse ainda vivo, toma de uma pedra cheia de pontas, atira-lhe na cabeça, acertando dentro daquilo que seria o alvo para ele. O sangue escorre, jorra abundante, e ali Pedro vai desfalecendo o corpo. E eis que após alguns minutos, Pedro se vê fora da matéria física, sentindo aquele êxtase. Energias balsâmicas o rodeavam. Ele não sabia explicar o que era. Ele olha para o céu e vê as estrelas a expressarem um brilho, como nunca ele havia visto antes. E vem na direção, surgindo dos céus, um homem, dentro de uma luminosidade incomparável. E eis que de repente está Jesus em espírito ao seu lado. O abraça, o recolhe em seus braços como uma criança delicada e o leva para as esferas superiores do plano espiritual. Chegando lá, Pedro fica maravilhado com aquelas expressões as quais ele nunca havia visto antes. Que mundo maravilhoso é este! Nunca poderia imaginar que isso fosse possível. Eu que pensava já ter visto as paisagens mais belas do planeta. Ele se encontrou com velhos amigos do cristianismo que já haviam partido antes. Ele esteve por um grande período ali com Jesus, convivendo, aprendendo, mas eis que um dia Jesus chega até ele e diz: Pedro, eu preciso voltar, porque enquanto houver um pranto de amargura em nome da minha mensagem, eu estarei lhe consolando. E naquela noite, havia um grupo de cristãos em Roma, dentro de um cemitério, orando, louvando a Jesus Cristo, compartilhando das suas lições e fortalecendo-se para a luta. Estavam sendo perseguidos, e Jesus disse: eu preciso voltar para lá, Pedro. Fica aqui o quanto quiseres, descansa, compartilha, aproveita, Pedro. Mas Pedro, resoluto, disse: não, mestre, eu também vou contigo. Mas dentro dele ecoou uma palavra que anteriormente Jesus havia dito: eu te levarei por caminhos aonde não queiras ir. Ele não sabia explicar o porquê, mas acompanhou Jesus. Chegaram alta hora da noite dentro de um cemitério em Roma, onde estava também o túmulo de Pedro. Ali estavam famílias reunidas, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, todos em torno daquela energia amorosa. Então Jesus e Pedro caminham em meio àquelas pessoas. E de repente Jesus chama Pedro e diz: Pedro, alguém chama por teu nome. E ele olha, Jesus aponta o túmulo. Aos pés daquele túmulo estava Sertório Aniceto, o soldado que havia tirado a vida de Pedro
e o havia maltratado, com o seu filhinho no colo, pedindo a Pedro em espírito que pudesse curar o seu filho. Vejamos como nós nos transformamos, muitas vezes pela dor. Nos humildamos, conseguimos enxergar aquilo que estava tão obscuro nas nossas próprias lentes. Pedro se aproxima de Sertório Aniceto, impõe as mãos sobre aquela criança, envolvido por um amor indescritível, e aquela criança é curada de uma doença grave que a levaria a óbito. Sertório Aniceto sentiu a presença de Pedro, e a partir de então ele abraçou o cristianismo, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com tantos outros que precisaram de um encontro com Jesus, que se deu de formas diferentes. Para cada um de nós é assim. Todos nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. Somos bons? Não. Somos bons sim. Não estamos perfeitos. Então temos dificuldades, mas já aceitamos que esse é o caminho. Então vejamos como é importante essa percepção. Então o espírita, para o autoaprimoramento, deve primeiramente perceber que as lições de Jesus são essenciais para alcançarmos essa plenitude. Como é importante isso. E eu gostaria de encerrar recordando de algumas palavras de Jesus contidas na narrativa de João, o evangelista. Capítulo 3, versículo 35. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, por muito vos amarem. Esse é o chamamento, que nós possamos nos amarmos, sem esperar que haja um retorno, que nós possamos nos amar dentro das nossas diferenças, porque muitas vezes o outro pensa diferente de mim. Então eu já o tenho como um opositor, um inimigo. E na verdade, isso é totalmente desnecessário. Nós precisamos olhar o outro como gostaríamos de sermos vistos. Não importam as diferenças, as opiniões, as buscas, mas o respeito. Principalmente o respeito. Então, nós que somos movimento espírita, porque espiritismo é uma coisa, movimento espírita é aquele que se expressa pelo trabalho dos homens, somos nós, o movimento espírita, que nem sempre expressa a essência espírita pelas nossas deficiências. Então nós somos convidados a mostrar, não por vaidade, por queremos provar nada, mas Jesus pediu, serão reconhecidos por muito se amarem. Então que as pessoas possam ver em nós espíritos aquelas pessoas que se amam dentro das diferenças. De vez em quando tem um espinhozinho aqui, outro ali, tem, vai haver, mas dê uma espinhada, depois vamos lá, curativo, abraça e segue. Essa é a proposta. Então, mais uma vez, gratidão. Que Jesus prossiga nos abençoando, nos ensinando, porque nós somos aprendizes bem rasos, mas dispostos, certamente. Parabéns, Grupo Espírita Fabiano de Cristo. Por 33 anos, idade de Cristo. Olha, que maravilha. Quantos corações de irmãos nossos que partiram pelas portas do suicídio recebem dessa casa vibrações de amor. Quantas pessoas talvez se libertaram do suicídio aqui dentro, ouvindo o Júnior, o Nalva, todos aqueles que aqui vêm, de alguma forma, um estudo, através de um passe, através de um livro que alguém deu, leva esse livro para você. Quantas pessoas se libertaram, não porque o outro fez aquilo, porque aquela pessoa também aceitou, mas havia um lugar e havia alguém que estava disposto a doar de si mesmo. Pedro disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Gratidão mais uma vez. Parabéns.